Sabe aquela sensação incrível de algo sendo desperdiçado? Tipo, quanto você ganha um brinquedo dos sonhos no aniversário, mas aí quebra logo na primeira semana? Pois é, imagine investir seu dinheiro suado num videogame perfeito no papel, com gráficos de outro mundo, tela linda, dois controles analógicos, achando que vai ser o melhor investimento de sua vida e BUM! Poucos meses depois, ninguém mais lança jogo pra ele? Pois é, as empresas abandonam, até a própria Sony parece esquecer que ele existe. Enquanto isso, do outro lado, o concorrente que todo mundo dizia que ia perder domina o mercado e vende 5 vezes mais. Pois é, isso mesmo, 5 vezes mais. Essa é a história real de milhares de pessoas que compraram o PS Vita. E hoje você vai descobrir exatamente o que deu errado nessa guerra contra o Nintendo 3DS. Fala galera, aqui é o Nexus Geek, seu canal de tecnologia e games, onde a gente destrincha as histórias mais insanas do mundo nerd. Ó, se você curte esse tipo de conteúdo, histórias de bastidores, análises profundas de tecnologia, guerra entre consoles, já deixa o like agora e se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar trazendo esses vídeos pra vocês. Eu preciso que você entenda uma coisa, essa foi uma das batalhas mais insanas das histórias do videogame. De um lado, Sony, gigante da tecnologia, com o PSP que tinha vendido mais de 80 milhões de unidades, um sucesso gigante. Do outro lado, Nintendo, dona do DS, o segundo console mais vendido de todos os tempos, atrás só do PS2, com mais de 150 milhões de unidades. Quando os dois anunciaram seus novos portáteis em 2011, era tipo assistir um confronto de titãs, PlayStation Vita versus Nintendo 3DS. Vamos ver quem parecia melhor antes de lançar. PS Vita, tela OLED de 5 polegadas, linda, maravilhosa. Dois analógicos, gráficos quase PS3, touchscreen, touchpad traseiro, câmera frontal e traseiro, sensores de movimento, conexão com PS3 e PS4. Preço: $249 nos Estados Unidos e $1.599 no Brasil. Nintendo 3DS, tela 3D sem óculos, a novidade da época. Um analógico só, Circle Pad, gráficos melhorados do DS, mas bem mais fracos que o Vita. Touchscreen, câmeras 3D, Street Pass e interação social por GPS, preço $249 nos Estados Unidos. Lançamento. Olhando assim, o Vita massacrava o 3DS em tecnologia, né? Era tipo comprar um iPhone top de linha com um telefone básico. Então, por que o 3DS vendeu 5 vezes mais que o Vita? Bora descobrir essa história louca. Round 1, o lançamento. Nintendo 3DS, fevereiro e março de 2011. O 3DS chegou primeiro. A Nintendo lançou ele uns 10 meses antes do Vita. E sabe o que aconteceu? Foi meio desastroso no começo. As vendas começaram fracas, sabe por quê? Preço muito alto, $249 era caro demais. Faltavam jogos bons no lançamento. O efeito 3D cansava a vista de muita gente. Smartphones estavam bombando, galera preferia jogar tudo no celular. A Nintendo estava desesperada. PS Vita, dezembro de 2011, no Japão, fevereiro de 2012 e resto do mundo. Aí chegou o Vita quase um ano depois, e começou bem. Na primeira semana, 300 mil unidades no Japão, 200 mil nos Estados Unidos, todo mundo elogiando. Essa tela OLED de outro mundo, finalmente 2 analógicos no portátil. Os gráficos são impressionantes, jogos como Uncharted, Gold Abyss, rodando naquela telinha era de cair o queixo. Placar do Round 1, Vita começou melhor que o 3DS, 1-0 pro Vita. Mas espera, Round 2, a reação da Nintendo. Aqui a coisa muda completamente, a Nintendo percebeu que ia perder feio se não fizesse nada drástico. A jogada de mestre da Nintendo foi em agosto de 2011. Antes mesmo do Vita chegar, a Nintendo fez algo insano. Cortou o preço do 3DS em mais de 30%, de $249 para $169, uma queda brutal. No Japão foi ainda mais de 25 mil ienes para 15 mil ienes. E sabe o que a Sony fez com o Vita? Nada, manteve o preço de $249. Resultado, o 3DS ficou muito mais barato que o Vita. Mas não foi só isso. A Nintendo começou a lançar os grandes jogos: Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, The Legend of Zelda Ocarina of Time e 3D, Pokémon X e Y, Animal Crossing, Fire Emblem, Luigi's Mansion. Era hit atrás de hit, jogos que todo mundo queria jogar. E o que a Sony fez no Vita? Teve uns jogos legais: Uncharted, Gravity Rush, Persona 4 Golden, God of War Collection. Mas cadê os jogos novos e exclusivos da qualidade que o PSP teve? No PSP tinha God of War, Chains of Olympus, Ghost of Sparta, jogos novos e incríveis. E no Vita, principalmente relançamentos e jogos indie. Placar, Round 2, Nintendo virou o jogo, 1-1. Round 3, o golpe mortal.
Aí veio o momento que definiu a guerra. Monster Hunter vai para Nintendo. Monster Hunter Freedom e o Night for Phenomenons do PSP venderam milhões no Japão. Todo mundo esperando o próximo Monster Hunter sair no Vita. E em 2011 a Capcom anuncia: Monster Hunter 3 Ultimate vai sair no Nintendo 3DS. Cara, isso foi tipo a Capcom entregar uma bandeira branca pra Nintendo. Era basicamente dizer: nós acreditamos mais no 3DS que no Vita. E se a Capcom não acreditava no Vita, outras empresas também começaram a desistir. Comparando as bibliotecas, Nintendo 3DS tinha Pokémon, a maior franquia de jogos do mundo, Mario, todo mundo conhece, Zelda, uma lenda, Animal Crossing, um vício, Fire Emblem, Kirby, Donkey Kong, Smash Bros. São jogos que qualquer pessoa reconhece, até sua avó conhece Mario e Pokémon. PS Vita tinha Uncharted, popular, mas nem tanto quanto o Mario, Persona, nicho mais para fãs de hardcore, Gravity Rush, novo, ninguém conhecia, God of War era relançamento, e jogos indie, ótimos, mas nem tão conhecidos. No Japão, saíram muitos jogos de anime visual novas pro Vita, mas ficaram só por lá, não chegavam no ocidente. Placar 3, Nintendo dominou 2-1. Round 4. Os problemas do Vita que o 3DS não tinha. Aqui começa a ficar triste. Problema 1. O cartão de memória maldito. Lembra que eu falei? O Vita tinha um cartão de memória exclusivo que custava até 6 vezes mais que um SD card normal. E o 3DS? Usava um cartão SD comum, que você comprava em qualquer feirinha. Comparação real. Vita. Cartão de 32 GB. $80 a $100. Absurdo. 3DS. Cartão de SD de 32 GB. R$15 a R$20. Preço de mercado. Sem o cartão, o Vita era inútil. Não salvava jogo, não baixava nada. O 3DS já vinha com um cartãozinho básico e você podia comprar um mais baratinho. Problema 2. Muitas funcionalidades inúteis. O Vita tinha touchpad traseiro, quase ninguém usava, 2 câmeras, qualidade horrível, conexão 3G, cara, e ruim para jogar online. Realidade aumentada, poucos jogos que usavam. Tudo isso encarecia o console. O 3DS tinha efeito 3D que você podia desligar se não gostasse, Street Pass que funcionava muito bem e era divertido, coisas mais simples que funcionavam. Problema 3. Duração de bateria. PS Vita durava de 3 a 5 horas de jogo. Nintendo 3DS, 3 a 6 horas de jogo. Com 3D desligado, durava muito mais. Praticamente empatado, mas o 3DS levava vantagem se você desligasse o 3D. Placar do Round 4, Nintendo de novo, 3-1. Round 5. As vendas finais. Aqui é onde se vê o estrago todo. Na segunda semana do Vita, as vendas caíram 80%. Enquanto isso, depois do corte de preço, o 3DS começou a voar nas vendas. E os números finais: Nintendo 3DS, 75 milhões de unidades vendidas, forte no Japão, América, Europa, durou até 2020 recebendo jogos. PS Vita, 15 16 milhões de unidades vendidas, a Sony parou de divulgar os números de tanta vergonha. Sony abandonou em 2013 quando focou no PS4. Produção encerrada em 2019. Comparação com os antecessores. Nintendo DS vendeu 154 milhões, 3DS vendeu 75 milhões. Caiu, mas ainda gigante. PSP vendeu 80 milhões, Vita vendeu 15 milhões, despencou. O 3DS vendeu 5 vezes mais que o Vita, placar final Nintendo massacrou 4-1. Por que o 3DS venceu? As 5 razões, deixa eu resumir para você entender de vez. Progresso agressivo. Nintendo cortou o preço antes do Vita chegar, 3DS ficou muito mais barato, Sony manteve Vita caro, mas você tinha que comprar ainda o cartão de memória caríssimo. Jogos que todo mundo queria. Pokémon, Mario, Zelda, gigantes mundiais. Todo mundo conhece, todo mundo quer jogar. Vita tinha jogos bons, mas nichados. Nintendo acreditou no 3DS. Mesmo o começo ruim, continuaram investindo e lançaram muitos jogos first party. Sony abandonou o Vita em 2013. Custo total menor. 3DS, console mais o cartão SD, barato, era acessível. O Vita, console mais cartão de memória caríssimo, era muito caro. Foco no que importa. 3DS, jogos. Vita, muitas funcionalidades que ninguém usava. Mas o Vita não morreu. Aqui tem um plot twist interessante. Apesar do fracasso comercial, o Vita tem uma comunidade apaixonada até hoje. No Japão, sobreviveu com RPGs japoneses, visual novels que fizeram sucesso por lá. E no ocidente, virou a plataforma dos jogos indie. Binding of Isaac, Spelunky, Hotline Miami, Rogue Legacy, Stardew Valley.
Com o Homebrew desbloqueado, a galera fez maravilhas. Emulador de Super Nintendo, PS1, PSP, porte de jogos GTA San Andreas, até hoje lançam coisas novas. Quando a Sony tentou fechar a loja do Vita em 2021, a comunidade fez tanto barulho que a Sony voltou atrás. E o 3DS? A Nintendo também tem uma comunidade forte, mas ela oficialmente fechou a eShop do 3DS em 2023. Ambos consoles vivem até hoje principalmente por suas comunidades apaixonadas. E hoje, quem venceu de verdade? Comercialmente, Nintendo 3DS destruiu o PS Vita, 75 milhões versus 15 milhões. Tecnologicamente, PS Vita era muito superior em hardware. Em legado, o 3DS é lembrado como um sucesso que salvou a Nintendo no portátil, e o Vita é lembrado como o maior fracasso da Sony, mas com uma comunidade fiel. A ironia, sabe o que é engraçado? Em 2017, o Nintendo Switch, que é basicamente o Vita prometia ser, um console que você joga em casa, na TV e leva para qualquer lugar com gráficos incríveis. O Switch vendeu mais de 140 milhões de unidades e é o terceiro console mais vendido da história. E agora, em 2025, a Nintendo acabou de lançar o Switch 2, continuando a dominar o mercado de portáteis. A Sony prometeu fazer isso primeiro com o Vita, mas foi a Nintendo que conseguiu e continua dominando. O que aprendemos nessa guerra? Hardware incrível não ganha sozinho, você precisa de jogos. Preço importa muito, a Nintendo foi inteligente baixando o preço. Não sabote seu próprio produto, aquele cartão de memória matou o Vita. Grandes franquias vendem, consoles, Pokémon, Mario, tudo. Apoie sua plataforma, Sony desistiu rápido demais do Vita. Às vezes simples é melhor do que complexo, 3DS era mais simples que o Vita. E o futuro? A Nintendo acabou de lançar o Switch 2 em 2025 e já está dominando o mercado de novo. A Nintendo aprendeu as lições e continua imbatível nos portáteis. A Sony lançou o PlayStation Portal em 2023, mas é só para streaming, precisa de internet. Rumores dizem que a Sony pode estar desenvolvendo um portátil estilo Steam Deck ou um PS6 com versão portátil de mesa. Será a revanche do Vita? Só o tempo dirá. Mas olha só, quando a Nintendo já está no Switch 2 vendendo milhões, a Sony ainda está pensando em voltar para os portáteis. Isso mostra como a derrota do Vita traumatizou a Sony. Eles têm medo de tentar de novo. E se tentarem, espero que tenham aprendido com a surra que levaram no 3DS. E aí, curtiu essa batalha épica entre Vita e 3DS? Qual lado você estava? Time Sony ou time Nintendo? Olha só, se você chegou até aqui, você realmente curte esse tipo de conteúdo profundo sobre tecnologia e games. Então faz o seguinte, deixa o like, ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas que também vão adorar essa história. Comenta aí embaixo, você teve um PS Vita ou um 3DS? Qual você preferia? Você acha que a Sony devia lançar um novo portátil para competir com o Switch 2? Ou você acha que a Nintendo é imbatível nos portáteis? E se quiser mais conteúdo assim, já vou deixar aqui do lado. No vídeo contando a história do PSP, o sucesso que veio antes do Vita, e outro sobre Nintendo DS, o fenômeno que veio antes do 3DS. E se quiser, posso fazer um vídeo sobre Switch 2 e como a Nintendo continua dominando. Valeu por assistir e até a próxima.